Bom, muito bem, então este é um vídeo a respeito da obra do John Duns Scotus. Na verdade, ele é parte de uma apresentação que eu fiz para o grupo de pesquisas do qual eu faço parte, que o tema principal era a influência ou presença de Duns Scotus na obra de Immanuel Kant. E aí eu resolvi adaptar uma parte da, desse encontro para um vídeo para o YouTube, né? Bom, essa parte então falarei a respeito do universo ali no qual estava inserido o Duns Scotus e um pouco ali uma apresentação breve ali da sua vida e das suas obras, né? Como diz o historiador da filosofia e filósofo Etienne Gilson, a obra do, a obra do Escoto é talvez a última obra ali do período medieval em que você encontra um filósofo trabalhando um problema filosófico, né? O que vem ali a seguir é basicamente professores de filosofia falando sobre outros autores, outros filósofos, né? Então aquela leva de pessoas, de filósofos que enfrentavam problemas, acaba ali mais ou menos naquele período do Duns Scotus. Bom, quem foi John Duns Scotus? Geralmente nós sabemos ali que ele é chamado de Doutor Sutil, dada a sutileza do seu raciocínio, né? Chamado também de Doutor Mariano, pelo argumento da Imaculada Conceição. E sobre os dados biográficos dele, é curioso que o que se sabe é aquilo que está em seu túmulo, né? Aquilo que está inscrito em seu túmulo. Mas, de modo geral, Scoto nasce ali entre dezembro de 65, 1265 e março de 1266, na Escócia, no condado de Berwick. Provavelmente foi ordenado em 1291 ou dificilmente antes disso, né? Estudou e lecionou em Oxford e entre ali 1290 e 1293 teve um período bastante agitado da vida dele em que ele foi para Oxford, para Paris, volta para Oxford, escreve os seus comentários às sentenças de Pedro Lombardo, e daqui a pouco eu falo um pouco sobre essas obras em específico. Em 1302 ele volta para Paris e ali, segundo o padre Lompré, ele acaba se envolvendo em uma disputa entre Gonçalves da Espanha ou Gonçalvo de Balboa contra Mestre Eckhart, né? E em 1303 ele é exilado de Paris, ele é expulso de Paris por causa daquela querela entre Filipe o Belo e Bonifácio VIII, aquela disputa em que que Filipe o Belo almejava um poder talvez maior até que o do próprio imperador da época. E nessa questão aí ele acaba sendo exilado de Paris. Depois faz um caminho ali que não se sabe ao certo, mas provavelmente volta para Oxford, né? Depois retorna para Paris, obtém o seu doutorado em teologia em 1304. Em 1307 ele vai para Colônia, na Espanha, e ali morre em 1308. Então sabe-se pouco da vida dele, da personalidade, do seu humor, né? A não ser por aquilo que ele mesmo deixa escrito, a não ser pelos seus escritos, né? Que são puramente teóricos. Então, é isso que se sabe da vida do Beato Duns Scotus, né? Bom, a respeito das suas obras,
Em termos de títulos, são poucos, né? Mas a extensão dessas obras é muito grande. Podemos dizer que essas aqui que eu cito no vídeo são as obras do Escoto, e tem-se aqui uma questão muito curiosa, que há uma dificuldade muito grande de se acessar essas obras de maneira, digamos, tranquila quanto à autenticidade, porque muito se discutiu e ainda se discute a respeito da autenticidade de várias obras do Escoto. O que se tem como, com certeza, autênticas dele são as leituras, a Ordinatio, ou a Opus Oxoniense, né? As Reportata Parisiensia, as Quod Libetum, os comentários, alguns comentários e alguns tratados, né? Bom, o que são as leituras? São comentários livres que ele fazia às sentenças de Pedro Lombardo. Sabe-se que as sentenças de Pedro Lombardo eram um processo exigido para a obtenção do doutoramento em teologia naquele período, né? A Ordinatio ou Opus Oxoniensis refere-se a uma reestrutura, uma reelaboração das leituras, né? Ou seja, uma reestrutura dos comentários às sentenças de Pedro Lombardi. Ali nós temos um pensamento bastante maduro de Escoto. As Reportata Parisiensa são as reelaborações que ele faz da Opus Oxoniensis, ou seja, a reelaboração daqueles comentários às sentenças, porque ele vai para Paris e ali ele refaz esses comentários como parte do seu itinerário intelectual, né? Temos também as Quod Libetum, as questões livres diversas, as questões que ele disputava ali sobre metafísica, filosofia, teologia de modo geral, né? Temos os tratados, dentre os quais o mais famoso é o De Primo Principio, ou Tratado do Primeiro Princípio, né? Temos os apócrifos. Creio eu que o mais conhecido seja o Gramática Especulativa, porque essa obra foi objeto da tese de doutoramento do Martin Heidegger, né? E aí, um tempo depois, acho que o próprio padre Lompré diz que consegue provar que não se tratava de uma obra verdadeiramente de um Escoto, né? Em 1550, o bispo Cromwell ordena a destruição das obras de Escoto, o que dificulta muito o acesso a essas obras, fora esse acidente histórico, digamos assim. Tem-se ainda o problema desses apócrifos, dos plágios divulgados, e tem-se também a questão de que essas obras do Escoto eram algumas das reportadas, as ordinácios, foram, digamos, tiveram a intervenção dos seus alunos, né? Então, houve ali complementos, preenchimento de lacunas, coisas ali que não eram propriamente do Escoto. Então, tem-se essa dificuldade quanto à obra dele, mas, apesar disso, sabe-se com certeza quais questões são realmente dele, quais foram mexidas, né? Ou pelo menos daquelas que nós conhecemos, né? Tem-se certeza disso. Apesar de que ainda pode-se dizer que várias obras ainda são alvo de disputa quanto à autenticidade ou não, né? E sem contar que também nós temos um outro problema, que é o Escoto morre jovem. Morre ali entre 40 e 41 anos de idade, mais ou menos. E deixa muita coisa por resolver, muita coisa por esclarecer. Então, é um trabalho gigante, mas inacabado, né? Infelizmente. Então, cabe aos filósofos do futuro aí, dos
os filósofos que virão debruçar-se sobre o trabalho de Escoto e talvez, né, quem sabe um dia pensar uma continuidade, pensar aquelas lacunas, aquelas questões que ficaram em aberto, né? Bom, a respeito da vida e obra do Escoto, creio que seja isso. Em um próximo vídeo, pretendo abordar o universo teórico, o horizonte, né, cultural no qual estava inserido o Escoto e com quem ele dialogava, com quem ele estabelecia contato e com quem ele polemizava, tá bom? Então, espero vê-los no próximo vídeo.